A paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui gravando a mensagem que nós estaríamos pregando no culto de quinta-feira. E hoje eu quero meditar aqui no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, texto bem conhecido da igreja, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, aqui nesse capítulo 11, ele se inicia com uma dúvida, a dúvida de João Batista a respeito de Jesus. E ele pede para que seus discípulos, dois dos seus discípulos, que eles fossem até Jesus e perguntassem se ele era o Cristo ou se eles deveriam esperar pelo verdadeiro Cristo. E Deus, ele sabe, ele conhece tudo, né? Ele sabe daquilo que passa em nossos corações, dos nossos momentos de fraqueza, nos momentos em que nós duvidamos do poder dele. Às vezes inconscientemente, outras vezes conscientemente, como você lê lá no Salmo 73, por exemplo, o salmista ali colocando uma dúvida a respeito de que será que vale mesmo a pena servir a Deus? Sendo que aqueles que não servem a Deus, os ímpios, estão bem, né? Está correndo tudo certo para eles, está dando tudo certo para eles. Então essas dúvidas, elas ocorrem em nossas mentes, né? na nossa maneira de ser, de compreender a palavra de Deus, o reino de Deus, Jesus e todo esse contexto de salvação, as dúvidas a respeito do que nós estamos fazendo aqui na Terra, qual é o objetivo de nós existirmos. Muitas pessoas ficam refletindo sobre isso, né? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? E Deus, ele é tão misericordioso. Eu penso aqui digo isso, né? Porque a palavra de Jesus, ela não foi uma palavra de repreensão ou mostrando para João, olha, será que você ainda tem dúvida? Não, Jesus fala, vai lá e diz para ele que muitos milagres estão acontecendo. Os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os cegos estão vendo. Só diga isso para ele. Em outras palavras, ele está dizendo assim, precisa de mais? Então, Jesus, ele é um Deus amoroso, ele é misericordioso, ele é manso, ele é humilde de coração. E um segundo ponto aqui nesse capítulo fala a respeito é o próprio Jesus desabafando, né? Ele faz um desabafo a respeito da intolerância humana, das críticas que muitos fizeram naquele momento e muitos fazem até hoje. E aí ele faz um desabafo dizendo, olha, vocês não estão contentes com nada, né? A partir aqui do verso 17, 16 e 17, ele faz aqui uma analogia, uma espécie de comparação, né? Compara aquela geração a crianças sentadas nas praças e ficam... Ele diz assim, olha, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não bateram no peito. Ou seja, as críticas por aquilo que Jesus estava fazendo, nada estava bom. E ele diz assim, olha, vem João Batista, e que não come e não bebe vinho,
ou seja, não é um glutão e não bebe vinho, e vocês dizem que ele tem um demônio, que ele está endemoniado. E aí veio o Filho do Homem, que é ele mesmo, que come, bebe, que ele entra numa confraternização com as pessoas, ele vai às festas. E aí vocês dizem que ele é um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E é mais um desabafo de Jesus, né? E eu vejo isso muito, uma insatisfação também em nossos dias, uma críticas, né? Assim, enfim, coisas que vêm do ser humano. Elas são coisas inerentes ao ser humano. Essa insatisfação, nada está bom, não estamos contentes com nada. E Jesus ele faz essa crítica. E aqui, no capítulo que nós no versículo que nós lemos, do capítulo 28, Jesus está falando de religião. Jesus não está falando aqui de cansaço físico. Quando ele diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Assim, em um primeiro momento, ele está fazendo um convite. Não para que nós descansemos nele como se ele fosse um travesseiro ou um colchão, não. Mas para que essa insatisfação da alma, para que essa crítica, para que essa forma de enxergar o mundo em relação à religião, à religiosidade, em relação ao sagrado, que vocês encontrem descanso. Jesus está mostrando aqui que é nele, é para ele que nós temos que olhar. Então, vamos a Jesus. Todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, né? E Jesus está falando aqui como eu repito, né, de religião. E é o que está acontecendo em nossos dias. São tantas informações, são tantas interpretações, são tantas suposições a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito da Igreja de Cristo. E eu vejo uma simplicidade de Jesus aqui nesse mesmo capítulo, quando ele fala para o seu povo, fala para as pessoas que estavam perto dele aqui. Ele olha para o céu e agradece. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos, ou seja, aqueles que são simples, pessoas simples. O Evangelho é simples. O Evangelho ele vem para nos resgatar desse peso da religiosidade. O Evangelho é maravilhoso, Jesus e sua palavra. Por isso que ele estava falando aqui, vinde a mim, vocês que estão cansados desse fardo, ou seja, dessa religiosidade pesada. E aí ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Antes de entrar aqui na questão do jugo, eu quero frisar aqui, voltar a essa característica de Jesus que nós temos que imitar. Ele é manso e ele é humilde de coração. São duas características que muitas pessoas que se dizem cristãos não têm. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que eu conheço, que são estouradas, que são ansiosas, que não têm humildade, que são arrogantes e conhecem a palavra e leem a palavra e frequentam um lugar de culto, fazem parte de uma comunidade, mas o que dá a entender é que essa palavra, esse conhecer a Jesus, entender Jesus, é praticar, é ser como Ele, ou pelo menos tentar ser como Ele. Ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo nos orienta. Ter essa mente de Cristo é ser dirigido pelo Espírito Santo e andar como Jesus andou, viver, falar, agir como Jesus agiu. Aprendei de mim, ele diz assim, porque eu sou humilde, eu sou manso, e é assim que nós temos que ser. Agora, voltando aqui ao jugo, Jesus ele está
pegando aqui uma figura de linguagem da sua época. Até pouco tempo atrás, nós sabemos que as plantações, o arado, né, era feito com bois, né? Bois, para quem estudou aí história do Brasil, provavelmente vai se lembrar das figuras, mostrando ali o boi com uma canga, né, feita ali de madeira, colocada nas costas do boi, para que ele ande com aquele instrumento, aquela ferramenta, para que fosse feito o arado. Jesus está fazendo uma comparação exatamente com esse instrumento. Nesse período de Jesus existiam os mestres, os rabinos, e havia ali um conceito de jugo no seguinte sentido: um discípulo, ele tinha que carregar o jugo do seu mestre. Ou seja, ele tinha que entender, ele tinha que praticar, ele tinha que carregar aquele peso, aquele ensinamento. E o Senhor está mostrando que ele era diferente. Por quê? Porque havia uma austeridade, havia uma disciplina rígida. E Jesus ele vem e fala uma palavra dessa: olha, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Ele está falando aqui de espiritualidade, está falando, não está falando da carne, do descanso da nossa carne, mas do descanso da nossa alma, como eu falei no início. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, amados, servir a Deus, como eu já falei em outras palavras, não é um peso. É um jugo suave, é algo maravilhoso. E eu quero fazer aqui 3 comparações com esse jugo que Jesus colocou aqui. Em primeiro lugar, o jugo significa conexão. Né? Significa conexão. Ou seja, nós estamos lado a lado. Né? Esse instrumento, ele colocava a canga, ficava nos 2 bois, e eles estavam em conexão, um do lado do outro. E o que Jesus está dizendo para nós? Que Ele está conosco, que Ele está do nosso lado, Ele está em conexão conosco. É isso que Ele está dizendo nessa palavra, com outras palavras, mostrando nessa metáfora, que Ele está do nosso lado, que nós temos que ter essa certeza. Ele disse: eu vou para o céu, mas eu vou enviar um outro Consolador. Esse Consolador nada mais é do que Ele mesmo, é o Espírito dele, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Ele disse: eu vou enviar um outro Consolador para que esse Consolador esteja com vocês. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa foi também outra promessa de Jesus. E como que Ele estaria conosco? Através do Espírito Santo. Amados, eu tenho batido nessa tecla muitas vezes. Lembre-se dessa palavra. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos em conexão com o nosso Deus, com o nosso Jesus, com o Espírito Santo. Por isso que Jesus está usando essa figura de linguagem do jugo para dizer exatamente isso para nós. Em segundo lugar, Jesus está falando do jugo, está propondo aqui direção para as nossas vidas. Por quê? Os bois, quando eles estão sobre o mesmo jugo, eles caminham juntos. Eles estão indo para a mesma direção. E assim, é isso que está acontecendo exatamente conosco, com a Igreja de Cristo aqui na Terra. Nós estamos caminhando juntos com o nosso Deus, caminhando para a vida eterna, estamos caminhando com Ele, existem promessas que nós temos que guardá-las em nossos corações, essas promessas dessa glorificação. O Senhor disse: olha, eu estou preparando moradas, na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele está preparando o nosso lugar na eternidade. Pensai nas coisas lá do alto, é o que Paulo escreveu lá na carta aos Colossenses. Pensai nas coisas lá do alto, tire um pouquinho o foco das coisas aqui da terra. Nós precisamos ter isso em mente, lembrarmos de que estamos aqui de passagem, e essa passagem é muito rápida.
É uma coisa assim que muitas pessoas não têm noção, mas passa muito rápido, está passando muito rápido. E em terceiro lugar, o jugo também pode significar cooperação. Um boi ajudando o outro, um irmão ajudando o outro e o Senhor nos ajudando, o Senhor conosco nessa cooperação. O jugo é também um instrumento de cooperação. Na vida espiritual, nós temos que ter essa cooperação. Eu tenho que cooperar com o meu irmão, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser bênção na vida do meu irmão. Assim como um boi ajuda o outro a carregar ali o fardo, a carregar ali o peso daquele jugo, a trabalhar junto um com o outro ali, é, fazendo com que o peso seja menor. É assim que nós temos que viver, desse espírito de cooperação, termos uma vida, uma visão proativa, uma visão que olha para o próximo e sente essa necessidade de ajudar, de cooperar, de estar perto, de viver. É isso que significa congregar, é por isso que a palavra de Deus em Hebreus nos insiste para que nós não deixemos de congregar. Nós estamos passando por essa quarentena, nós estamos passando por essa fase, por essa crise, mas temos que agir em cooperação. A nossa ferramenta hoje é a internet, então envie vídeos, envie palavras, envie louvores para outras pessoas. Nesse momento não é possível estarmos juntos, mas seja um cooperador do Evangelho, pregue a palavra, grave mensagens como essa, ou envie, se essa mensagem falou com você, envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas também sintam o amor de Deus que está em Cristo Jesus para com todos nós. E eu concluo essa palavra com uma palavra que está também na palavra, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 28, palavra conhecidíssima, mas só que eu fui buscar na tradução lá do grego, né, o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, o grego popular, o grego koiné, e lá no grego está exatamente assim, olha: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. O que significa isso? Significa que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque é Deus quem está no comando, é Deus quem está no controle. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode perguntar ou estar se perguntando, e aí, e agora? E nessa crise, e nessa pandemia, isso aí vai cooperar para o meu bem? Sim, vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para o meu bem, vai cooperar para o bem de todos aqueles que foram chamados por Deus, que andam segundo os seus desígnios. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que não desanime, não desanime. Breve nós estaremos juntos, adorando ao Senhor, congregando, e eu tenho certeza que nós vamos voltar bem mais fortes.